Magude, distrito total, temos 62 mil habitantes e só tem uma médica que sou eu. O impacto da malária, de fato, é como se fosse uma guerra. Na situação atual, a malária é que estava a ganhar a batalha. Queremos ser nós a ganhar a batalha. Malaria is totally preventable, but it still kills 600,000 people every year. 8 out of 10 victims are children under 5. A criança veio em um estado mesmo tão debilitado, tão tardio, que como médicos não tínhamos mais nada para fazer. Now, a pilot program is underway to eradicate malaria forever. E a única forma sustentável de controlar a malária agora é eliminá-la. The program attacks the disease with several weapons, all at once. First, a detailed census in the savannah, who lives where and how good is their prevention. Only reliable data will support the findings of the project. Não tem que escapar nada. Todas as casas devem ser visitadas, todas as pessoas devem ser contactadas. Second, comprehensive tests to find out who is sick and who is healthy but carries the parasite in their blood. Third, more research on the Anopheles mosquito. Over 100 varieties live in the area, and it's vital to really know them and to determine their resistance to insecticides. Fourth, wipe out the cause of the disease. A new drug will be given to the whole population, both sick and healthy, to annihilate the malaria parasite. This is the first time that scientists engage in a battle of such scale against malaria. If they're successful, they'll have created the blueprint for eradication all over the world. Eu diria que é um momento histórico, porque a malária já vem desde os tempos dos nossos bisavós. E se nós conseguirmos ultrapassar isso, é criar um futuro melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Apresentar primeiro, o meu nome é Francisco Saúde, sou diretor científico aqui do CISM, do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Quero desejar as boas-vindas a este webinar e agradecer em primeiro lugar aos oradores, portanto, por terem disponibilizado o seu tempo para participar neste evento. Apenas dizer que o objetivo principal deste webinar é partilhar os resultados finais do projeto Maltem e também discutir um pouco sobre lições aprendidas. Maltem, em português, seria ALEMO, que é a Aliança para a Eliminação da Malária em Moçambique. Este é um projeto que teve o seu início em outubro de 2014, com a duração de 5 anos, e tinha duas componentes principais. A primeira componente tinha a ver com a socialização da ideia de eliminação. Como sabem, depois da tentativa fracassada de eliminação no continente africano nos anos 50, esse objetivo de eliminação já tinha sido abandonado até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, mas ganhou novo ímpeto já no século XXI. Isto foi consubstanciado pela aprovação em 2015 da nova Estratégia Técnica Global pela Assembleia Mundial da Saúde, portanto, nova Estratégia Técnica Global da Organização Mundial da Saúde, que foi aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2015, e que já tem de novo esse objetivo de eliminação mesmo no continente africano. Esta era a primeira componente. A segunda componente era a componente de geração de evidência científica, se é mesmo possível eliminar a malária no nosso contexto epidemiológico. A sessão de hoje vai se centrar sobre esta segunda componente, portanto, da evidência científica, e para tal, portanto, vão ser apresentados os resultados da experiência que fizemos em Magude. Eu não vou entrar em detalhes, porque deve haver uma apresentação específica, mas queria, antes de irmos à sessão propriamente dita, primeiro dizer que a implementação deste projeto
só foi possível graças a uma parceria efetiva entre vários atores, a destacar, a nível de financiamento, a Fundação Bill e Melinda Gates Foundation e a Fundação Bancária La Caixa de Espanha, que financiaram o estudo. Na implementação, o estudo foi implementado pelo Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, em colaboração com o Instituto de Saúde Global de Barcelona, mas também tivemos na implementação como colaboradores a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que era responsável pela área de mobilização comunitária. Tínhamos a Goodbye Malaria, ou Tchau Tchau Malária, que foram responsáveis pela componente de controle vetorial, mais especificamente na área da pulverização intradomiciliária. Tivemos também os serviços distritais da saúde, mulher e ação social, serviços distritais da mulher, ação social, portanto, em Magude, que apoiaram, deram todo o apoio político, mas também apoiaram na supervisão de algumas atividades, ajudaram também na mobilização comunitária e, claro, este projeto assentou sobre um sistema de saúde funcional, portanto, que era gerido pelos serviços distritais da mulher ação social. Portanto, foram, de facto, os parceiros fundamentais, sem os quais não era possível implementar este projeto. E, obviamente, tivemos também o Programa Nacional de Controlo da Malária, portanto, que não só liderou este processo em termos de coordenação das várias etapas que foram acontecendo, porque no âmbito dessa aliança estavam previstos encontros regulares, portanto, de segmento, de atividades, e o Programa da Malária é que coordenava esses encontros. E também o Programa da Malária é responsável pela implementação do programa. Portanto, há elementos ligados à prevenção da malária, como, por exemplo, a distribuição de redes mosquiteiras, que o Programa da Malária implementa regularmente, que também contribuíram para o nosso objetivo. Durante a vigência desse projeto, houve uma campanha em 2014, em 2017, liderada pelo programa. Também não preciso mencionar que é o Programa da Malária também que coordena toda a ação do diagnóstico e tratamento da malária. E, portanto, e também o Governo de Moçambique, obviamente, quero mencionar aqui o apoio do Governo de Moçambique e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional pelo seu papel, portanto, no apoio ao funcionamento estrutural do centro, e também a todos os outros parceiros que fazem parte do grupo técnico de apoio ao Programa da Malária, que, de uma ou de outra parte, fizeram parte do acompanhamento deste projeto. Indo à sessão propriamente dita, dizer que esta sessão vai ser rica em termos de oradores. Vamos ter 5 intervenções. A primeira vai ser do Dr. Pedro Aide. Portanto, o Dr. Pedro Aide é médico e é doutorado em saúde pública, e ele foi o investigador principal deste projeto. Ele fará a apresentação dos resultados do projeto. Depois vamos ter a intervenção do Dr. Baltazar Candrinho, que também é médico, é diretor do Programa Nacional de Controlo da Malária. Vai falar sobre a contribuição do projeto para aquilo que são os objetivos do programa. Portanto, vai fazer a ponte entre lições aprendidas versus prioridades do programa. Vamos ter depois a doutora Kátia, que também tem doutoramento na área socioantropológica, a doutora Kátia Mungwambe, que vai apresentar a componente sociocomportamental deste estudo. E vamos ter a seguir o quarto interveniente, o Dr. Adelino Xirinda, que tem mestrado em saúde pública e é diretor de operações da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Ele vai falar sobre o papel das organizações da sociedade civil. E, por fim, vamos ter a apresentação do Sr. Milagre Machaei, que é diretor dos Serviços Distritais da Mulher Ação Social em Magude, que vai falar sobre o peso da malária no distrito e vai falar do impacto do projeto e também da importância que tem o envolvimento das autoridades, quer administrativas, quer sanitárias, portanto, em programas desta natureza. E depois seguir-se-á o debate e considerações finais. Sem mais delongas, eu vou pedir o primeiro interveniente, o Dr. Pedro Aide, para iniciar a sua apresentação.
Eu vou proceder com a apresentação dos resultados principais e da avaliação do impacto do projeto Magude. Como o Dr. Saúde bem disse no início, o projeto Magude constitui um conjunto de intervenções que foram implementadas no distrito de Magude, que visavam basicamente responder a uma pergunta-chave. E a pergunta que quisemos responder com o projeto Magude é se poderíamos interromper a transmissão local da malária e manter os ganhos conseguidos numa zona rural africana com transmissão baixa a moderada, usando as ferramentas atualmente disponíveis para o controle e a eliminação da malária. Esta foi a pergunta de partida que nós queríamos responder. Para isso, fizemos um estudo com intervenções no topo daquilo que eram as atividades de manuseamento de casos de malária que já decorrem naturalmente em Moçambique e executadas pelo Programa da Malária e em todas as unidades sanitárias. O Dr. Saúde já havia mencionado também antes que, antes de nós iniciarmos as atividades e as intervenções em Magude, em 2015, já haviam sido realizadas duas atividades principais. Tinha havido uma campanha de distribuição de redes mosquiteiras em 2014 e houve também a pulverização intradomiciliária focalizada num único posto administrativo no distrito de Magude, chamado Motaze, um pouco antes, em 2015. As atividades ligadas ao nosso projeto estiveram divididas em duas fases. A primeira fase, primeiro envolveu aquilo que se chama sensibilização e mobilização comunitária, que visava basicamente informar a toda a comunidade de Magude sobre todas as atividades que haveriam de acontecer, incluindo as ferramentas novas e antigas a serem implementadas em Magude. E esta sensibilização e mobilização comunitária foi levada a cabo em parceria com um dos nossos parceiros, que foi a FDC. Um pouco depois de iniciarmos a sensibilização comunitária, fizemos aquilo que se chama pulverização intradomiciliária, portanto, um pouco antes do início da época das chuvas, no ano de 2006, esta ronda de pulverização intradomiciliária foi seguida por duas rondas de administração massiva de tratamento antimalárico, que consistiu na distribuição porta a porta de um antimalárico chamado de hidroartemisina piperaquina a todas as pessoas com critérios elegíveis para tomar esta medicação em todo o distrito de Magude e em todos os postos administrativos. Esta mesma intervenção, este pacote de intervenção, pulverização intradomiciliária, seguida de duas rondas de administração massiva de tratamento, foi repetida um ano depois. Estas constituíram as atividades da fase 1, seguidas na fase 2 por aquilo que nós chamávamos de administração massiva focal de tratamento antimalárico, que visava basicamente identificar todos os casos com malária nas unidades sanitárias e nos agentes polivalentes alimentares, chamados APEs, e todos aqueles que fossem positivos, tanto nas unidades sanitárias como nos APEs, eram seguidos até os seus agregados, até os seus locais de residência, e nos locais de residência tratava-se a todos os habitantes desse agregado, independentemente de terem ou não ou malária. É o que chamamos de Focal Reactive Mass Drug Administration. Em termos de colheita de dados, contribuíram para estas atividades os dados passivos do sistema de vigilância normal de incidência e mortalidade de malária, que decorre em todas as unidades sanitárias no distrito. Realizamos também, antes de iniciarmos as campanhas de pulverização e administração massiva de tratamento, um censo populacional, que foi atualizado um ano depois, e também no início das intervenções, antes de começarmos com os pacotes interventivos, fizemos um estudo transversal que visava dar-nos o ponto de situação da malária em termos de prevalência e do uso de medidas de prevenção contra a malária antes do início das nossas intervenções.
Este estudo transversal foi repetido anualmente, portanto, houve uma série de 4 estudos transversais, o último dos quais decorreu em abril, maio de 2018. As visitas para as campanhas de MDA, eu vou usar a sigla em inglês MDA, que significa em português Administração Massiva de Tratamento, foi feito de visitas porta a porta e em pontos fixos. Os pontos fixos escolhidos foram os mercados, plantações e as plantações de cana-de-açúcar existentes no distrito. Já havia mencionado que usamos o fármaco de hidroximicina piperaquina, que se administra durante 3 dias. A primeira toma da medicação foi diretamente observada pelo nosso pessoal. Como critérios de exclusão, excluíamos crianças que fossem menores de 6 meses de idade, mulheres que estivessem no primeiro trimestre de gravidez, pessoas com qualquer doença grave ou tomando alguma medicação contraindicada. Nas primeiras rondas, fizemos também testagem de gravidez a todas as mulheres em idade reprodutiva e fizemos também testes rápidos de diagnóstico de malária para toda a população na ronda 1 e numa seleção aleatória na ronda 2. Lembrar apenas que estas testagens eram apenas pelo contexto de pesquisa, porque, por definição, Mass Drug Administration não necessitamos de testar, apenas tratamos as pessoas independentemente de terem ou não a malária no momento da visita, nesse caso. Já havia explicado como é que era feita também a busca reativa focal para o tratamento, em que os casos de índices seguíamos num período de 48 a 72 horas estes casos aqui, os seus agregados, e tratávamos a todos os residentes, independentemente do seu estado de infecção. Para as comparações antes e depois, temos 2 indicadores principais. Usamos a incidência passiva por cada faixa etária e também prevalência por faixa etária. Em relação à avaliação de impacto, fizemos a avaliação dos casos prevenidos durante a fase 1 e 2, estimados usando análises temporais interrompidas. E os inquéritos transversais usaram uma amostragem aleatória simples, estratificadas por idades, e basicamente recolhemos lâminas para microscopia óptica e fizemos testes rápidos de diagnósticos de malária, além da colheita de outros dados sociodemográficos. Em termos de resultados, este gráfico, esta imagem aqui ilustra o distrito de Magude, onde podem ver que a maior parte da população concentra-se, quase 73% reside na vila sede de Magude, e o segundo grande aglomerado é o de Motazi, enquanto que os outros postos administrativos têm uma proporção entre 3% a 6% de habitantes. Do modo geral, o distrito contava, na altura do primeiro censo, com cerca de 52 mil pessoas, e na atualização, um ano depois, encontramos ao redor de 60 mil pessoas, e a maior parte deles eram residentes. Portanto, mais de 90% das pessoas que nós encontramos era residente do distrito de Magude. Este distrito, na altura, tinha apenas um hospital e 9 centros de saúde e contava também com 27 agentes polivalentes elementares que prestavam serviços de testagem e tratamento contra a malária. Passo a apresentar os resultados em relação ao uso de redes mosquiteiras e coberturas da pulverização intradomiciliária. Lembro a todos aqui presentes que nós avaliamos um pacote de intervenção que consistiu na combinação de pulverização intradomiciliária e administração massiva de tratamento, mas houve também campanhas de distribuição de redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas que aconteceram durante o período de intervenção, e estas campanhas também foram incluídas na avaliação. De um modo geral, no primeiro gráfico, pode-se notar que, em termos de uso de redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas, houve um aumento progressivo, muito provavelmente ligado às campanhas de sensibilização comunitária que foram acontecendo no distrito ao longo deste período.
Portanto, tínhamos coberturas de uso de redes mosquiteiras acima de 60% desde 2016 até 2018. Em termos da pulverização intradomiciliária, temos este gráfico à vossa direita, ilustra em 2015, 2016 e 2017 coberturas programáticas, significando aquelas que são reportadas pelo parceiro implementador, que todas tiveram acima de 90%, e coberturas reportadas pelos inquéritos transversais que nós fizemos em diversas ocasiões, ao redor de 80% a 85% ao longo dos anos. Portanto, altas coberturas também de pulverização intradomiciliária, e tanto as redes mosquiteiras como a pulverização intradomiciliária esteve uniformemente distribuída de acordo com a população residente em cada um dos postos administrativos, conforme ilustram os mapas abaixo. Em termos de administração massiva de tratamento, este gráfico ilustra aquilo que foi a cobertura das rondas da administração massiva de tratamento, e há dois conceitos aqui que eu vou trazer: o conceito de cobertura efetiva e o de cobertura operacional. Quando avaliamos o total da população elegível ao tratamento versus aquelas pessoas que nós conseguimos tratar. Estaria a comparar, portanto, a primeira barra, esta barra roxa, e a barra vermelha. Dá-nos o resultado de cobertura operacional. Quando falamos de cobertura efetiva, quando falamos de cobertura operacional, estamos a verificar das pessoas que nós fomos às suas casas e encontramos, quantas delas podemos tratar. Portanto, é a diferença entre as últimas duas barras de cada gráfico por cada uma das rondas. Do modo geral, nós tivemos coberturas operacionais que rondaram entre 91% a 84%, dependendo da ronda, e coberturas efetivas de 72% a 65% em cada uma das rondas. Em termos de aderência ao tratamento, e aqui a aderência ao tratamento foi verificada apenas na primeira e na segunda ronda da administração massiva de tratamento, nós tivemos uma aderência reportada, portanto, ao se perguntarem aos participantes no momento dos inquéritos transversais se eles haviam tomado ou não, haviam participado ou não e tomado a medicação, 83% reportou ter tomado a medicação para Mass Drug Administration durante a primeira e a segunda ronda. Por aderência observada, voltávamos também a pedir aos participantes que nos identificassem e nos mostrassem os pacotes da medicação que foram e comprovávamos. Alguém podia dizer que tomou a medicação e realmente nos demonstrava depois o invólucro vazio dos medicamentos que era assim destinado. É o que chamamos de cobertura, aderência observacional. Em termos de eventos adversos sérios, tivemos apenas um evento adverso sério potencialmente relacionado com a toma da medicação. Para a componente de busca ativa e seguimento de casos ativos e de casos de malária ao nível do agregado, que vem ilustrado neste gráfico à direita, esta atividade nós iniciamos em julho de 2017 e fomos optimizando, mas a partir de meados de 2017 já estávamos com um segmento de todos os casos, de quase 80% de todos os casos índices identificados nas unidades sanitárias. Portanto, íamos às suas casas e tratávamos aos residentes nos seus agregados familiares. Há cerca de 80% de todos os casos índices identificados nas unidades sanitárias. Agora passo a apresentar os resultados da prevalência da malária. Lembrar que nós fizemos um inquérito transversal antes de iniciarmos as intervenções, em maio de 2015, e este mesmo inquérito foi repetido a cada maio seguinte, portanto, em maio de 2016, maio de 2017 e maio de 2018. Nós partimos de uma prevalência por testes rápidos de 9,1% em 2015, que foi reduzindo ao longo do tempo até 1,4% em 2018. Portanto, tivemos uma redução na prevalência da malária por testes rápidos,
por microscopia, ao redor de 89% na fase 1 do projeto e 71% por testes rápidos de diagnóstico, e durante o período 1 e 2 da implementação do projeto, esta redução foi de aproximadamente 85%, tanto por microscopia como por testes rápidos de diagnóstico. Em termos de idades, esta distribuição nas prevalências da malária, como podem ver, esteve quase que uniformemente distribuída, mas o que mais chamou-nos a atenção foi praticamente o desaparecimento de casos de malária em crianças menores de 6 meses, e os grupos que mais contribuíam para os casos de malária eram os grupos entre 2 a 5 anos e entre os 5 e os 15 anos, como podem ver nos gráficos aqui ilustrados. Em termos de incidência de malária, portanto, o número de novos casos de malária por cada 1000 habitantes, nós partimos com uma incidência inicial de cerca de 195 casos por cada 1000 habitantes antes do início das intervenções, para ao final termos uma incidência de 67 casos de malária por cada 1000 habitantes, ao final das 2 fases de seguimento. Portanto, uma redução de 65,6% na incidência da malária. E uniformemente distribuída entre crianças menores de 5 ou maiores de 5 anos. Em relação às admissões e mortes, o gráfico à direita ilustra o histórico do que aconteceu em Magude durante o período que inicia em 2014 a 2018. Podem ver que em termos de mortes por malária, em 2013 e 2014 havia muito mais mortes por malária, conforme elucidado pelas barras aqui neste gráfico, pela primeira e a segunda barra, mas pode-se notar que praticamente ao longo dos últimos anos, incluindo o ano 2018, não houve praticamente nenhuma morte por malária no distrito de Magude. Só queria pedir ao Dr. Pedro para acelerar, estamos com um atraso importante em termos de tempo. Ok, obrigado, Dr. Saúde. Em termos de impacto, para avaliação de impacto, nós fizemos uma comparação de time series analysis, interrupt time series analysis, que significa, fizemos uma estimativa do que aconteceria, uma modelagem do que aconteceria no distrito de Magude, caso as intervenções não tivessem ocorrido. E isto é ilustrado pela linha azul neste gráfico. E após as intervenções, o que realmente aconteceu é ilustrada por esta linha cinzenta aqui abaixo neste gráfico à direita, e o que o modelo previu está ilustrado pela linha vermelha. Portanto, que praticamente o modelo previu exatamente o que concordou com os casos que foram observados efetivamente. E, para a estimativa destes casos prevenidos, durante a fase 1 e 2 deste projeto, nós tivemos uma redução em termos proporcionais de cerca de 76,7% de casos. Portanto, foram evitados um total de 38 mil casos durante todo o período de intervenções em Magude. As intervenções tiveram um impacto na prevenção de quase 80% de casos de malária. Aqui apresento o resumo dos resultados, não irei repetir as estimativas que já mencionei várias vezes, mas irei diretamente às conclusões para dizer que a implementação desta combinação de intervenções em áreas de transmissão baixa moderada em África pode atingir impactos significativos, mas, no entanto, não foi suficiente para interromper a transmissão da malária. E aqui, por interrupção da transmissão da malária, quero deixar claro, estamos a dizer ocorrência de nenhum caso de malária no distrito, nenhum, zero. E, à luz disto, o projeto Magude demonstrou que a implementação intensiva deste tipo de ferramentas atualmente existentes pode trazer reduções drásticas na transmissão da malária e na carga da doença, mesmo que as estratégias para manter os ganhos e alcançar a tão almejada eliminação não estejam ainda claramente definidos.
Naturalmente, houve desafios e a pergunta que fica, por que é que não se conseguiu eliminar? Uma das razões a levantar podia ser a baixa cobertura das intervenções efetuadas no local durante a época da transmissão da malária, pode ser uma das razões. A questão da transmissão residual, que é aquela que ocorre fora das casas, basicamente, que é impossível de controlar com o tipo de intervenções que normalmente são efetuadas, habitualmente efetuadas, tanto as redes mosquiteiras como a pulverização intradomiciliária, são métodos de prevenção da malária que atuam contra os mosquitos que atuam no interior das casas. E, portanto, quando as pessoas estão fora das casas, estão expostas ainda ao risco de malária. E, naturalmente, a questão de importação, Magude não é uma ilha, está no contexto de Moçambique, há movimento de pessoas de uma região a outra, e a questão da importação de casos também pode ter jogado aqui um papel fundamental. E também vale a pena reconhecer que, eventualmente, tenhamos tido muita expectativa de que a curto prazo pudéssemos obter resultados bastante ótimos. Portanto, em jeito de lições aprendidas, sabemos que uma boa implementação tanto da pulverização intradomiciliária na presença de redes mosquiteiras providenciou altos níveis de proteção. Sabemos também que há um efeito aditivo da administração massiva do tratamento destinado a reduzir a biomassa, portanto, do parasita acima das medidas de controle vetorial. Reconhecemos que altas coberturas da administração massiva de tratamento, digamos, coberturas acima de 80%, são difíceis de alcançar, mas, no entanto, são necessárias estratégias paralelas visando diferentes grupos populacionais. E também já sabemos que os MDAs podem ser usados como uma estratégia de aceleração adicional às outras intervenções recomendadas pela OMS, e mesmo que não interrompam a transmissão local, o seu impacto nunca deverá ser subestimado. E, naturalmente, esta é uma ferramenta a ser considerada como uma ferramenta adicional, portanto, no percurso para a eliminação, que não deverá ser a curto prazo, especialmente no nosso continente. E obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Pedro Aide. Sem mais demoras, vou convidar o próximo interveniente, que eu já tinha apresentado inicialmente, o Dr. Baltazar Candrinho, portanto, pode ir diretamente à sua intervenção. Convidar o próximo interveniente, que eu já tinha apresentado inicialmente, o Dr. Baltazar Candrinho, portanto, pode ir diretamente à sua intervenção. E desculpa, só queria dizer, como regra, vou pedir aos participantes para registarem as suas perguntas. No final, vamos então dar um pequeno espaço para perguntas de acordo com o tempo que ainda vamos ter nessa altura. Desculpa, pode continuar, Dr. Candrinho. Sim, muito boa tarde. O Programa Nacional de Controle da Malária é uma instituição do governo de Moçambique. Está situado dentro do Ministério da Saúde. Dentro do organigrama do Ministério da Saúde está localizada na Direção Nacional de Saúde Pública. Nós temos como visão um Moçambique livre da malária e como missão liderar e coordenar a implementação das intervenções de casos para reduzir a morbilidade e mortalidade da malária em Moçambique. Dentro das atividades que o programa tem realizado com os seus diferentes parceiros, estivemos a planificar, acompanhar e coordenar de forma eficaz a implementação desta estratégia, que visava gerar evidência para a redução, para ser como uma ferramenta adicional para a redução do peso da malária em Moçambique. Este programa foi implementado em condições de pesquisa, com uma logística muito forte em termos de recursos financeiros, recursos humanos e recursos, mesmo em termos de materiais, mas mesmo tendo em conta este aspecto, sabíamos que nós não podíamos fazer uma implementação
do mesmo gênero, com a mesma robustez, uma réplica em outros distritos do país. Nós estivemos focalizados nos resultados da própria intervenção. Já foi aqui dito, e durante a vigência deste programa, o Programa Nacional de Controle da Malária manteve o seu compromisso de garantir as medidas de prevenção, concretamente a pulverização intradomiciliária, a campanha de redes mosquiteiras, a vigilância entomológica e também garantimos o diagnóstico e tratamento de casos no distrito de Magude, como fazemos no resto do país. E é com grande satisfação que notamos que no fim deste projeto, os resultados, o fato de termos mantido as intervenções, contribuíram em grande medida para que pudéssemos alcançar os resultados que já foram aqui partilhados. Para monitorar este programa, nós criamos uma estrutura, um comitê de peritos que reunia-se anualmente e discutia assuntos específicos relacionados com este programa. Mas nós fomos vendo que estávamos a perder uma oportunidade de ter todos os peritos expertos na área de malária e estamos a discutir um assunto relacionado específico de eliminação e ligado a um distrito Magude. E nós podíamos pegar esta oportunidade e olhar para o país todo e olhar para as intervenções de malária no país. Foi neste contexto, e é neste contexto, que, ao nível do Programa Nacional de Controle da Malária no Ministério da Saúde, trabalha em colaboração com um comitê técnico, comitê técnico que dá uma assessoria técnica ao Programa da Malária, que discute todos os aspectos, todos os programas e estratégias que nós queremos implementar. O outro aspecto importante é que nós estávamos a falar de eliminação, teria colocar a na agenda nacional. Eu estou a ouvir o Dr. Pedrinho com cortes. Nós estamos em processo de elaborar a eliminação como o objetivo. Não sei se todos conseguem ouvir o Dr. Pedrinho. Eu não estou a ouvi-lo agora. Alô? Alô, estão a me ouvir? Agora sim. Agora sim. Agora sim, sim, obrigado. Não me ouviram desde o início? Não. Depois de falar do comitê consultivo, comitê técnico consultivo, depois já não ouvimos mais nada. Obrigado. Então, dizia eu que a eliminação é uma atividade de caráter, é uma transversal. E nós não vamos falar da eliminação da malária em Magude, ou eliminação de malária em Moeda, ou eliminação de malária em Catandica. A eliminação de malária é um assunto para todo o país. E nós estamos a olhar todas as atividades que nós fazemos concorrem realmente para a eliminação. É verdade que o assunto já está na agenda, mas de uma forma transversal e todos nós queremos eliminar a malária. E ganhamos uma experiência e vimos o que aconteceu em Magude, mas a pergunta para o programa de malária foi a seguinte: Magude é um local com baixa transmissão de malária e a maior parte dos distritos de Moçambique tem alta transmissão de malária. A pergunta é como é que será implementar o MDA num distrito com elevada transmissão?
Temos estado a discutir com o CISM neste assunto e penso que já conseguimos convencer o CISM que vale a pena fazer o piloto desta intervenção numa área de alta transmissão. E também vamos fazer isto. Surgiu uma oportunidade de financiamento para isto e nós vamos pilotar o MDA na província de Cabo Delgado, em 2 distritos que são de alta transmissão. Então, no fim do dia, penso que este trabalho não terminou agora, esta análise não vai terminar por aqui. Nós vamos comparar os resultados que hão de vir da implementação do MDA numa zona de alta transmissão com os resultados da implementação do MDA numa zona de baixa transmissão, como foi em Magude. Isto vai permitir que o Programa Nacional de Controle da Malária se posicione em relação aos próximos passos desta intervenção. Como é que o MDA vai se encaixar dentro dos planos, dentro das estratégias que nós implementamos ao nível do país. Muito obrigado e ia terminar por aqui. Muito obrigado, Dr. Candrinho, por essa ligação que faz, portanto, entre os resultados deste projeto e o contexto geral, portanto, do programa da malária. Portanto, o Dr. Candrinho fez algumas questões e também respondeu, efetivamente, mas acho que no debate podemos dar mais detalhes sobre os aspectos que mencionou, sobre alguns dos planos futuros para pilotar iniciativas parecidas em zonas de alta transmissão. Vou, sem mais delongas, passar para a doutora Kátia Mungwambe. Também já tinha feito a apresentação dela no início, eu já tinha apresentado ela aos participantes, acho que agora pode iniciar a sua intervenção. Mais uma vez, e boa tarde à audiência. Eu passo a apresentar a componente sociocomportamental do programa MAUTEM com o seguinte conteúdo. Irei falar sobre a relevância desta componente, as atividades que foram levadas a cabo, as principais constatações e os principais desafios e lições aprendidas. Por que é relevante uma componente sociocomportamental num programa como o MAUTEM? É importante porque o MAUTEM é uma intervenção complexa e multifacetada, conforme puderam acompanhar através da apresentação do Dr. Pedro Aide, e uma das componentes é precisamente a mudança de comportamento. Pois nem sempre a mudança de comportamento é homogénea, nem uniforme, nem consistente. Existem vários fatores que estão por detrás destes. Temos também evidências em Moçambique de alguma resistência à mudança de comportamento em intervenções de saúde em geral, mas em intervenções de controle de malária em particular, com exemplos claros de resistência à mudança no que toca à pulverização intradomiciliária. Portanto, as abordagens sociocomportamentais, se forem implementadas de forma estruturada e sistemática, podem ajudar a identificar ações para mudança de comportamento e mudança de atitude, implementar as ações e medir a contribuição destas ações para a mudança de comportamento, porque tem formas de medir o próprio comportamento e acompanhar a evolução do pulsar da comunidade em relação aos comportamentos desejados. Para o programa MAUTEM, as atitudes e comportamentos de interesse foram essencialmente 5, nomeadamente o uso de redes mosquiteiras impregnadas de longa duração, adesão à pulverização intradomiciliária, aceitabilidade e adesão à administração massiva de tratamento, o MDA, aceitabilidade e adesão ao MDA focal reativo e também a busca de cuidados de saúde mediante sintomas sugestivos de malária, com enfoque na febre. Para avaliar os comportamentos e fatores a eles associados, nós partimos do pressuposto que um comportamento, se nós pensarmos num daqueles 5 comportamentos ou atitudes, advém de vários fatores. E esses fatores não são tão fáceis de identificar e de medir. Mas nós partimos do pressuposto de que para a mudança de comportamento, se imaginarmos, por exemplo, o uso de redes mosquiteiras ou a adesão à PIDOM,
o membro da comunidade tem que estar consciente sobre a suscetibilidade que ele ou ela tem em relação à doença. E tem que estar consciente também em relação à gravidade da doença. E assim é que pode avaliar quão ameaçado se sente perante esta doença, neste caso a malária. Mas também depende da pessoa ou do grupo de pessoas estarem convencidos de que a intervenção, perceberem a intervenção, estarem convencidos de que a intervenção traz benefícios e também estarem conscientes das barreiras, poderem fazer eles próprios uma autoavaliação entre os benefícios e as barreiras para depois ter esta intenção de mudar de comportamento. Mas também há um aspecto muito importante, que é a autoeficácia, que é a percepção que a pessoa tem da capacidade de levar a cabo um certo comportamento, mesmo se houverem barreiras. Então, tudo isto leva a um comportamento desejado, por exemplo, a adesão à administração massiva do tratamento. Mas também nós precisamos de alguns impulsos que são facilitadores para que este comportamento aconteça. E se forem a ver no diagrama do lado direito, também estamos conscientes de que o comportamento não é individual. Depende de um leque de fatores ao nível doméstico, portanto, os parceiros, a família, os pares, ao nível institucional, podemos falar das escolas, do setor de trabalho, ao nível também mais macro das políticas nacionais, etc., que que condicionam o comportamento do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Então, nós partimos de todos estes pressupostos para desenhar as nossas estratégias de comunicação, informação, educação e também as nossas estratégias de pesquisa comportamental. Que abordagens foram usadas na componente sociocomportamental? Nós tivemos 2 ramos. O primeiro foi de pesquisa, que podem ver aqui do lado esquerdo, e o segundo foi o de envolvimento comunitário. E esses 2 ramos retroalimentaram-se entre si. Portanto, a pesquisa alimentou a estratégia de desenvolvimento comunitário e a estratégia de desenvolvimento comunitário alimentaram a pesquisa. Dentro da pesquisa, nós tivemos 5 componentes que decorreram desde antes. Portanto, o foco foi mais o MDA, apesar de nós também termos avaliado os outros comportamentos, por exemplo, o PIDOM e o uso de redes mosquiteiras, mas o desenho da pesquisa foi em volta do MDA. Fizemos primeiro uma avaliação rápida, pré-intervenção, antes da primeira ronda do MDA. Durante a primeira ronda do MDA, fizemos uma avaliação da aceitabilidade verdadeira, de facto, portanto, porque na avaliação rápida anterior, tínhamos só avaliado uma aceitabilidade que, digamos, que seja teórica. E como é que as pessoas se imaginam a aderir ou não à campanha e quais são os fatores que eles imaginam serem importantes para determinar a sua adesão à campanha. Logo após a primeira ronda do MDA, fizemos uma avaliação pós-intervenção para refletir junto à comunidade, aos membros da comunidade, quais foram os prós e contras e quais são as oportunidades para a melhoria nas próximas rondas. Mas também junto à avaliação, à administração massiva focal reativa, fizemos uma avaliação para ver até que ponto as pessoas aceitam ou aceitariam que só eles, se eles fossem diagnosticados como tendo malária, só eles fossem tratados, eles e as suas famílias, ao invés da comunidade inteira. E depois fizemos também uma análise de fatores de busca de cuidados para a febre, porque é importante que as pessoas com malária tratem-se para minimizar a transmissão comunitária. A parte do envolvimento comunitário teve uma componente de promoção de saúde, uma componente de gestão de rumores e uma estratégia contínua de sensibilização comunitária ao longo de toda a intervenção. E este é um calendário, não vou repetir porque é praticamente o que o Dr. Pedro Aide falou, mas é só para podermos visualizar a relação ou enquadramento das abordagens de envolvimento comunitário, de sensibilização comunitária e de pesquisa sociocomportamental no programa como um todo. Então, tivemos primeiro a campanha de promoção de saúde, liderada pela FDC, que começou
em 2015, estendeu-se até 2017, a laranja, e depois a verde podemos ver como é que estiveram distribuídas as atividades de pesquisa comportamental. Portanto, a avaliação rápida foi antes da primeira ronda de MDA, e depois a avaliação de facto foi durante, após a intervenção, logo no fim, e depois as diferentes avaliações que fizemos em relação à administração focalizada e à busca de cuidados de saúde. Esta tabela resume quais foram as estratégias específicas implementadas dentro das duas componentes, envolvimento comunitário e de pesquisa, e qual foi a abrangência. Tivemos, como eu falei anteriormente, a campanha de promoção da saúde. Acredito que a FDC irá desenvolver mais sobre este assunto, mas aqui é só para mostrar a diversidade de estratégias que foram usadas para esta campanha. E depois fizemos uma sensibilização comunitária contínua, que teve em conta os resultados da pesquisa, das 5 componentes da pesquisa comportamental. Durante a pesquisa comportamental, nós fizemos observações diretas da administração do MDA, envolvendo mais de 1.000 participantes em 318 agregados familiares. Na avaliação real da intervenção, fizemos observações diretas. Aqui há um pequeno erro na avaliação rápida, é que fizemos entrevistas de sistemas estruturadas e discussões em grupos focais, e na avaliação durante a intervenção é que foram feitas as observações diretas. E pós-intervenção também fizemos as usuais discussões em grupos focais, entrevistas de sistemas estruturadas, e nas seguintes também usamos as mesmas técnicas. Isto, resumindo, a sensibilização permitiu o contacto com mais de 20.000 pessoas, tendo em conta a primeira parte da campanha de promoção de saúde pela FDC e a segunda parte, que foi esta sensibilização ao longo da campanha para consolidar os resultados obtidos pela campanha de promoção de saúde. E a pesquisa comportamental envolveu mais de 1.800 participantes, o que não é comum em pesquisa que é maioritariamente qualitativa. Então, para dizer que foi um empreendimento de grande envergadura, fazer pesquisa qualitativa envolvendo quase 2.000 participantes. Para partilhar os resultados, eu vou voltar àquele enquadramento conceitual do início, onde falamos dos diferentes fatores que podem contribuir para o comportamento desejado. Então, o primeiro grupo de fatores tinham a ver com as percepções sobre malária. Portanto, esta suscetibilidade percebida, a gravidade percebida e a ameaça percebida, era tudo relacionado sobre as percepções em relação à malária. A segunda componente que nós avaliamos foram as percepções sobre a intervenção, esta avaliação de custos e benefícios para o próprio participante. E a terceira componente foram as próprias atitudes e práticas relacionadas com a adesão à intervenção, e os impulsos ou facilitadores foram as ações de sensibilização. Em relação às percepções sobre a malária, nós vimos que os membros da comunidade estavam cientes de que a malária mata, tinham conhecimento sobre o vetor, sobre o mosquito e sobre as formas de controle destes vetores, e tinham também algum conhecimento sobre quimioprofilaxia com base no conhecimento que tinham sobre o tratamento intermitente de malária dado às mulheres grávidas na unidade sanitária. No entanto, nós identificamos crenças de outras medidas de prevenção, isto é, as pessoas acreditam que através de práticas de higiene, lavagem das mãos, consumo de água limpa e garantia de um ambiente livre de fezes humanas são formas de prevenir a malária. Também vimos que as pessoas tinham uma percepção de que a pulverização intradomiciliária e as redes mosquiteiras tinham baixa efetividade. Então aqui surgiram alguns pontos para nós implementarmos as nossas estratégias de informação, educação e comunicação. Em relação às percepções sobre a intervenção propriamente dita, nós identificamos um fator que pode ter contribuído negativamente, que foi a experiência prévia negativa da campanha de desparasitação, que tinha mais ou menos a mesma aproximação, era a administração massiva de um fármaco, mas não foi acompanhada de estratégias de sensibilização, educação comunitária
adequadas, de acordo com o que os participantes nos disseram. Vimos também que havia muita expectativa em relação ao impacto positivo do MDA. As pessoas acreditavam mesmo que esta seria uma forma de dar suporte ou melhorar as estratégias existentes de controle de malária no distrito. Notamos também alguns bairros mais céticos em relação à eliminação, nomeadamente Mapulanguene e Maele, e notamos também que os jovens constituíam os grupos mais reticentes em relação ao MDA. Notamos também, identificamos vários rumores e suspeitas, destaquei aqui apenas alguns, a percepção de que era uma intenção para esterilizar a comunidade, era um experimento, e também as pessoas estavam desde o início, mesmo antes do início das campanhas, céticas em relação a eventos adversos. Aqui trago alguns elementos que ajudam-nos a avaliar a aceitabilidade e os fatores relacionados com a aceitabilidade durante a administração do fármaco. Durante as observações, observamos 23%, portanto, das 1.166 casas observadas, detectamos 23% de recusas categóricas, mas também houve outros fatores para além das recusas que levaram ao agregado familiar, a que o agregado familiar não participasse, que foi a ausência do chefe do agregado familiar. E aqui falamos de ausências temporárias, portanto, por questões de trabalho dentro do distrito, mas também ausências por migração. Identificamos também um leque de preocupações que continuaram. Portanto, houve aquela avaliação prévia ao MDA, mas durante o MDA continuaram a haver preocupações relacionadas com eventos adversos, com a toma de medicamento em jejum, com a interação com o álcool, com a interação com antirretrovirais de tratamento de tuberculose e também com a interação com o tratamento tradicional. E algumas destas, todos estes fatores foram levados a cabo para adaptarmos as mensagens e endereçarmos estas preocupações. Notamos também algumas recusas ao teste de gravidez e ao teste de malária. Em termos da própria campanha de sensibilização como um fator impulsionador da mudança de comportamento, houve aspectos positivos e negativos, iria destacar apenas alguns. Em relação aos aspectos positivos, vimos que a participação dos líderes comunitários como agentes de sensibilização foi vista como algo positivo. A informação foi clara em língua local, as pessoas estavam satisfeitas com o tipo de informação que receberam. Nenhum bairro sentiu-se surpreendido pela administração do fármaco. Isto mostra que as pessoas estavam preparadas para as campanhas, mostraram certa confiança nos trabalhadores de campo e, ao mesmo tempo, os participantes eram capazes de avaliar criticamente os procedimentos. Se houvesse um procedimento que eles achavam que não era correto, eles próprios sentiam-se empoderados para corrigir os procedimentos, porque devido às campanhas de sensibilização, tomaram consciência do que lhes esperava em termos de procedimentos durante o MDA. Aspectos negativos, notamos que a intensidade das atividades não foi homogénea entre os bairros, os rumores, principalmente sobre mortes e outras preocupações, não foram endereçados na totalidade e os profissionais de saúde não se sentiram muito envolvidos nas atividades de sensibilização, apesar deles terem tido um papel fundamental em atividades relacionadas com a intervenção. Finalmente, em termos de desafios e lições aprendidas, nós aprendemos que a componente sociocomportamental é crucial para o entendimento dos sucessos e fracassos de uma intervenção e tivemos muitas lições em relação à intervenção MALTEM. A sensibilização comunitária foi um elemento-chave para a colaboração da comunidade, pois maximizou a aceitabilidade da intervenção. Apesar do ceticismo e rumores existentes, nós achamos que sem esta campanha de sensibilização os resultados teriam sido diferentes em termos de cobertura, apesar de não termos tido as coberturas desejadas. Capitalizou a predisposição da comunidade para o combate à malária, porque as pessoas estavam conscientes em relação à malária. No entanto, não endereçou algumas barreiras práticas, porque cingiu-se apenas na sensibilização e não no envolvimento comunitário. Havia barreiras práticas de acesso aos cuidados de saúde, para a questão da busca de cuidados de saúde perante a febre, distância, falta de transporte, receio ou desconfiança nas unidades sanitárias, e isto
são lacunas que uma abordagem que só usa a sensibilização tem. Porque existem outras abordagens de desenvolvimento comunitário que fazem alguns programas de transformação comunitária que vão para além do envolvimento comunitário e conseguem endereçar estes aspectos relacionados com falta de transporte, por exemplo, interação com as unidades sanitárias, etc. E também não endereçamos os aspectos da mobilidade populacional. O Dr. Pedro falou aqui da cobertura, por exemplo, entre aqueles que estavam, tivemos uma cobertura alta, mas não havia muito o que fazer em relação àqueles que não foram encontrados. E depois temos a retroinformação contínua entre a pesquisa e a sensibilização, também foi uma lição aprendida, que é necessário estarmos sempre atentos aos resultados da pesquisa, para que estes alimentem a sensibilização e esta vai se adapte ao longo da intervenção. E aprendemos também que a realização da componente sociocomportamental requer um grande investimento em termos de tempo, recursos humanos e materiais. E muitas vezes estas componentes em outros programas não são levadas a cabo com esta seriedade em termos de investimento, mas este programa teve isto em conta e acredito que isto tenha sido um ponto bastante positivo. Iria terminar por agradecer a todos que colaboraram no estudo, incluindo os co-investigadores, a equipe do campo, os serviços distritais de saúde, mulher, ação social, FDC, as lideranças e, acima de tudo, os participantes do estudo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutora Kátia. Estamos com pouco tempo, mas vou chamar já o próximo interveniente, cuja apresentação já tinha feito no princípio, doutor Adelino Chirinda, para intervir. Tem 5 minutos. A vantagem de ser um dos últimos oradores prende-se muito ao fato de boa parte do que nós iríamos partilhar já foi aqui sabiamente partilhado pelos que me antecederam. Dizer que, como disse o Dr. Saúde, sou Adelino Chirinda, sou o diretor de operações programáticas ao nível da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Uma fundação que tem como visão acreditar que as comunidades moçambicanas são capazes de liderar os seus processos de desenvolvimento local e trabalha muito para promover o diálogo e parcerias com o governo, organizações da sociedade civil, setor privado, através do desenvolvimento de mecanismos participativos de tomada de decisão, reforçando em particular o papel da mulher e dos jovens rumo à erradicação da pobreza. A FDC existe há sensivelmente cerca de 25 anos, trabalhando, como o próprio nome diz, com as comunidades e interagindo com todos os stakeholders envolvidos, não só naquilo que são as atividades das comunidades, mas também nas intervenções que nós temos estado a fazer dentro das mesmas. Indo diretamente ao que nos interessa, a nossa participação nesta iniciativa de eliminação da malária, que foi um projeto que foi levado a cabo no distrito de Magude, no primeiro ano, e mais tarde no posto administrativo de Chinavane, que é um posto que faz fronteira direta com este distrito na sua zona sul, na província de Maputo. Não me vou estender muito à questão dos objetivos, que já foram aqui partilhados pelos que me antecederam, mas talvez é preciso lembrar ou trazer aqui para os participantes como é que nós fizemos a nossa intervenção, a nossa participação neste estudo. Foi através de campanhas de engajamento comunitário para disseminar mensagens-chave sobre a mudança de comportamento, porque uma das nossas preocupações é acreditar que mais do que levar as pessoas ou as comunidades a participarem no estudo, é garantir que durante esta intervenção, estas comunidades consigam permanecer no estudo e para garantir que no final do estudo nós tenhamos uma avaliação eficaz e possamos atingir os objetivos que foram previamente estabelecidos. A nossa participação foi através das autoridades distritais, incluindo os chefes de posto, administrativos, líderes locais e líderes comunitários, que é algo que nós temos estado a fazer consoante, baseado na experiência que nós temos em outros projetos que estamos a implementar dentro do país. Pegamos esta expertise de envolvimento comunitário usando as lideranças e transferimos
para esta área de atuação dentro do distrito de Magude e mais tarde, como disse, no posto administrativo de Chinavane. Os beneficiários do projeto já foi aqui sabiamente partilhado, que eram as comunidades de Magude e Chinavane, e as áreas de intervenção prioritária, a doutora Kátia disse e bem, a capacitação das estruturas comunitárias com um preparo próprio para garantir que durante a vigência do estudo, estas comunidades estivessem munidas de elementos para se saber ou para saberem a importância da participação do estudo e tentarem perceber que ganhos é que eles como comunidade poderiam ter com os bons resultados que fossem trazidos por esse estudo. A divulgação das mensagens de prevenção usando canais apropriados, que mais à frente iríamos conseguir partilhar. E um dos grandes parceiros nas nossas intervenções ao nível da comunidade e que não fugiu muito nesta intervenção de Magude é o envolvimento dos serviços distritais de saúde, mulher e ação social ao nível do distrito e olhando também o memorando que nós temos ou a parceria que nós temos com a direção provincial, com as direções provinciais ao nível do país e neste caso particular a direção provincial de saúde de Maputo e o Programa Nacional de Combate à Malária, que é um parceiro estratégico para nós, não só nessa intervenção de Magude, mas nas intervenções que nós temos ao nível dos grandes projetos que nós temos na área da malária. Estou a falar dos projetos que estamos a implementar ao nível das províncias de Cabo Delgado e de Manica. Não vou me conter muito na questão dos objetivos do projeto, que já foram aqui amplamente divulgados, mas também é preciso trazer um pouco aquilo que foi a nossa estratégia de implementação para garantir que o estudo que foi levado a cabo pudesse produzir os efeitos desejados. As reuniões que nós tivemos, os encontros que nós tivemos com os principais stakeholders deste projeto e também as reuniões técnicas de coordenação que iam nos guiando de como é que nós poderíamos mudar de abordagem para nós podermos estar alinhados com as intervenções que nós queríamos chegar em termos de objetivos preconizados. E aqui é preciso também ver a questão das estruturas comunitárias. A ligação que nós estabelecemos entre as estruturas comunitárias e as unidades sanitárias para garantir que houvesse uma relação de confiança entre essas estruturas e as unidades sanitárias para garantir que o fluxo de informação e também o aumento da demanda em termos de procura de tratamento fosse em função daquilo que nós preferiríamos atingir no desenho deste projeto. Foram alcançados cerca de 154 estruturas comunitárias e os comitês existentes nas 8 unidades sanitárias que existem ao nível das áreas que este projeto estava fazendo a intervenção e dizer que as atividades também decorreram ao nível da comunidade local e com maior concentração na população, tais como mercados, fontenárias, que são os sítios de maior aglomeração em que nós achávamos que, passando a mensagem também de forma direta nesses aglomerados, poderíamos ajudar a chegar aos objetivos que nós pretendíamos alcançar. Foi, obviamente, produzido vários material de IEC e este material de IEC foi sendo passado ao nível das escolas, porque nós sabemos que boa parte dos professores que estão nas escolas são, de certa forma, dentro da comunidade, os fazedores de opinião em termos acho que a apresentação não está a correr, mas não vou prender, vou falando e depois se houver alguma dúvida e depois pode ser levantada e poderíamos depois esclarecer. Mas dizer que não só a utilização dos mobilizadores nas comunidades ao nível das empresas, mas também procurar o professor, porque o professor nas comunidades tem sido um fazedor de opinião em relação ao nicho em que ele envolve, através das próprias IBs, que são as zonas de influência pedagógica, e também olhando a questão dos alunos, que também podem ser o vetor de transmissão de comunicação quando levada essa informação a partir da escola e até os seus próprios encarregados de educação. As rádios comunitárias e os spots que foram produzidos e que foram difundidos, não só em língua portuguesa, mas também nas línguas locais,
foram tentados passar esses spots nas 3 estações do dia. Estou a falar de manhã, à tarde e à noite, para tentar encontrar a maior parte de pessoas que pudessem estar em casa ou que estivessem ligados a esses instrumentos radiofónicos. Dizer que foi preciso também, dentro da massificação ou divulgação das mensagens através das estruturas comunitárias e unidades sanitárias, foi usado também uma linha grátis, a massificação através da nossa linha grátis, a linha Alô Vida, que é uma linha que foi criada pela FDC e que neste momento funciona ao nível do Ministério da Saúde. Não só se limita a passar informações ligadas às doenças como malária, mas também vai passando informações relacionadas com outras intervenções que tinham sido feitas. Abrir um parênteses aqui para dizer também que neste momento de pandemia da Covid-19, a linha Alô Vida também tem sido de muita importância. Foram usadas também unidades móveis de difusão de mensagens e também usamos aquilo que são alguns membros do nosso Conselho de Administração, neste caso estou a falar do Bispo Dom Dinis Singulano, e também as pessoas que são fazedoras de opiniões ao nível do distrito. Estamos a falar da administradora na altura da implementação do projeto. Foram pessoas muito chaves para a passagem de mensagens e garantir que era uma mensagem que estava sendo passada com certa credibilidade e que ia chegar aos grupos beneficiários que nós pretendíamos alcançar. Aqui partilho rapidamente as formas que nós fomos usados em termos de cascata, os voluntários, os professores e as rádios comunitárias e os roadshow, e também as férias de saúde que foram organizadas, porque nós sabemos que o distrito de Magude, sendo um distrito potencialmente agrícola, tem se caracterizado muito por feiras onde há muitos aglomerados, e também usamos os serviços de saúde e mulher e também alguns serviços de cidadania, como quando são solicitados, por exemplo, para a massificação do processo de aquisição de BIs e outros documentos importantes ao nível das próprias comunidades. Tivemos resultados que não vou aqui ser repetitivo, que foram bem partilhados pela doutora Kátia Mwambe e que foram também fruto desta intervenção que foi feita na base comunitária, e vimos que o trabalho que foi feito ao nível das comunidades contribuiu bastante, não só para a comunicação, para a mudança de comportamento, mas também para a mensurabilidade dos resultados que foram alcançados, e também a criação de evidência de que a pesquisa e a intervenção comunitária definitivamente têm que andar de mãos dadas, porque não podemos só estarmos a fazer estudos e esperarmos que tenhamos resultados de estudo ou de pesquisas ou intervenções ligadas à componente clínica sem termos um envolvimento comunitário muito forte, porque há uma necessidade de garantir que estas mensagens que têm que ser passadas dentro da comunidade, esta comunidade esteja preparada não só para aderir ao estudo, mas também para se manter na intervenção até o final, para poder produzir uma mudança de comportamento mais credível e baseada na evidência. Então, de um modo geral, eram estas linhas que nós queríamos partilhar aqui, na importância que nós tivemos e na importância que as organizações da sociedade civil podem ter nesse tipo de intervenção. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao Dr. Saúl. Muito obrigado, Dr. Xirinda. Vamos agora, então, passar para a última intervenção deste webinar. Vou convidar o Sr. Milagre Machayei para fazer a sua intervenção. Para aqueles que não estavam no início, o Sr. Milagre Machayei é diretor dos serviços distritais, portanto, da Mulher Ação Social de Magude. Muito obrigado, Dr. Saúde. Boa tarde a todos os participantes. Como todos referiram anteriormente, este projeto decorreu em Magude, onde todos estivemos envolvidos. E neste processo tivemos várias fases, como
os que me antecederam já falaram, mas aqui vou apresentar algumas recordações, algumas memórias daquilo que foi em Magode decorreu a cerimônia do lançamento, onde estiveram presentes várias individualidades, como podemos ver, na altura o diretor provincial da saúde, a equipe do CISM, onde também temos o Dr. Candrinho e o patrão da fundação, que são pessoas que testemunharam, são autoridades que testemunharam o começo das atividades do projeto em Magode. E, como os outros referiram anteriormente, não só os serviços distritais de Magode que estiveram neste processo, mas toda a equipa governamental esteve presente. E como dizia que foram várias fases, tivemos as fotografias que mostravam o lançamento do próprio projeto. E o Dr. Pedro falou também das campanhas do MDA. Então, aqui tenho algumas memórias que vou mostrar daquilo que foram essas rondas do MDA. Aqui vou mostrar o lançamento da primeira campanha da administração massiva de tratamento. Temos aqui a equipe do CISM e o Dr. Adelino Chirinda falou da presença do Dom Diniz Sungulani, que também esteve presente nesta campanha e foi uma das pessoas que impulsionou as comunidades a aderirem neste processo. Temos a própria administradora na altura, que foi a primeira a fazer a toma deste medicamento, e a seguir as autoridades locais, que também foram pessoas bastante influentes na administração massiva de tratamento. Para além daquilo que foi o próprio trabalho da administração massiva de tratamento, também foram realizadas algumas supervisões ou o acompanhamento das atividades que o CISM estava a fazer no distrito, e aqui nós podemos ver já o excelentíssimo senhor administrador do distrito já na campanha porta a porta da administração massiva de medicamento. Voltamos a encontrar aqui a ele e a equipe do CISM a fazerem a supervisão das atividades. Nós podemos dizer que foi um sucesso, comparando aquilo que antes desta intervenção do CISM nós tínhamos no distrito de Magode. Os estudos apresentados mostraram claramente o que estava a acontecer, de uma média de 15.000 casos por ano, baixamos para baixo de 1.000 casos por ano. Então, isto de verdade não deu para eliminar a malária no distrito, mas contribuiu significativamente para a redução. Esta monitoria que as autoridades distritais faziam, não só fizeram nas residências, mas também as próprias instalações do CISM, onde nós podemos ver a interação do excelentíssimo administrador com os inquiridores ou com os funcionários do CISM, para também saber como é que estes estavam a se sentir em relação ao trabalho que estavam a fazer. De forma muito resumida, queria dizer que isto é o que aconteceu no distrito de Magode e é assim que as autoridades foram envolvidas para o sucesso desta atividade. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhora Machaé. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que mil palavras, e aqui ficou muito mais ilustrado em pouco tempo aquilo que foi, de facto, o grau de envolvimento das autoridades locais, desde a liderança anterior do distrito, portanto a administradora anterior, que foi a primeira a tomar o medicamento, e este esforço foi continuado pela administradora seguinte do distrito, e sem falar do próprio diretor distrital que esteve no centro de toda esta operação. Portanto, muito obrigado por este retrato bastante claro sobre o que se passou. Então, posto isto, e visto que estamos mesmo já sem tempo praticamente para o debate,
Eu vou permitir que quem tiver perguntas possa levantar a mão. A minha intervenção é bastante curta. Primeiro, para saudar a iniciativa, acho que foi bastante feliz. E segundo, para também saudar os apresentadores, que mostram que esta abordagem multiforme é que trouxe resultados. E eu não estou muito preocupado pelo fato de não termos conseguido cortar por completo a cadeia de transmissão. A redução que foi feita, que se observou, e agora o diretor, o último orador, falou de uma redução de cerca de 15.000 para menos de 1.000 casos, portanto, por ano, é um grande aporte para a saúde da população. E também quero saudar e encorajar este trabalho que vai ser feito em Cabo Delgado, em um ambiente com ritmo de transmissão diferente, mas a experiência que foi ganha em Magude poderá ser útil e ajudar-nos também nos passos seguintes que devemos dar no combate a esta doença. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho feito. Muitíssimo obrigado, Dr. Leonardo Simão. Penso que foram mais comentários. O espaço continua aberto para outras perguntas. Não havendo, ok, já vejo uma mão levantada. Sim, pode falar. Sim, pode avançar, Dr. Brito. Já vejo também uma mão seguinte, vai ser do Sr. Jacinto Matos, mas pode avançar, Dr. Brito. Okay, boa tarde. Aqui Frederico Brito, trabalho para a Unicef. Eu também queria me associar à intervenção anterior para saudar todo este trabalho que foi feito em Magude, que de fato é uma luz muito grande que vai nos dar algum avanço na resposta à malária em Moçambique. Tenho algumas perguntas, mas vou tornar assim um pouco breve. A primeira é que na primeira apresentação não vi muito refletida os fatores ambientais, quer dizer, a influência que fatores ambientais da Magude poderiam, naturalmente, a questão da chuva, por exemplo, ou a presença de criadores permanentes ou temporários naquela mesma região. Não vi muito articulado isto na sua análise. Então, eu queria saber até que ponto que esses fatores podem ter também ajudado durante este período de 5 anos. Segundo aspecto, claramente, como foi também referido, geralmente o último golpe, né, para eliminar uma doença sempre é muito difícil. Claramente temos que saudar estes ganhos de uma redução de mais de 80%, mas claramente para aprendermos também com uma lição, gostaria de ouvir um pouco sobre, no caso das famílias ou das pessoas que ainda permaneceram positivas na última ronda, se o estudo pretendeu caracterizar um pouco este grupo positivo, de que fatores é que eles poderiam ter de diferente para que ainda mantenham-se positivos depois de 5 anos de intervenção. Outra questão, bom, como do Unicef não deveria deixar de saudar, portanto, este processo de trazer uma desagregação por idade, então da eliminação ou da redução de casos por idade, e mostra claramente que menores de 6 meses não tiveram casos positivos nas últimas avaliações. Mas também aqui eu queria saber, houve dentro do projeto algum desenho que deliberadamente fazia alguma intervenção específica para ter estes ganhos de não ter contaminação por malária neste grupo etário ou as suas mães, ou isto apenas foi um resultado colateral de todo o esforço que foi feito? E para finalizar, queria saber, claramente que houve um uso intensivo de múltiplas ferramentas, né, de intervenção, que aqui foram bem explicadas. Claramente, a característica que vocês apresentam, não sei se eu entendi muito bem, é que essas múltiplas ferramentas foram usadas para mesmas pessoas, ou seja, uma duplicação, triplicação de intervenções, suponho, para a mesma pessoa
para obter uma máxima proteção. Claramente que isto tem os seus custos. Queria saber se o projeto, se esta minha afirmativa se é correta em relação a Magude. Queria saber se o projeto de Magude tentou verificar dentre essas intervenções quais são aquelas que mais impacto trouxeram a nível do vosso projeto, que é para, de fato, no processo de replicação, quando for feito a nível em outras províncias, maximizamos mais aquilo que mais resultado pode ter dado. E, claramente, no caso da apresentação da doutora Kátia, eu queria parabenizá-la também. E eu acho que de toda esta apresentação que nós tivemos, o que ela nos deu a conhecer é algo que já é altamente replicável amanhã mesmo em todo o país, porque justamente traz uma visão muito clara desta necessidade de realizar intervenções que baseiam-se na transformação das próprias comunidades do que propriamente uma sensibilização e a oferta daquilo que são as ferramentas apenas. Obrigado, seriam os meus comentários e perguntas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Brito, pela intervenção também exaustiva. Acabou sendo, sem querer, porta-voz de muitos que não vão ter a oportunidade de perguntar, eu creio. Mas antes de respondermos, de pedir aos apresentadores para responderem a essas perguntas, vou dar a palavra à última pessoa que tinha aqui a mão levantada, que é o Sr. Jacinto Mate. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de participar e pelas sábias intervenções. Estou mesmo impressionado com os resultados fabulosos que aqui foram apresentados pelo relator da equipe. As minhas questões têm a ver mesmo com a primeira intervenção sobre casos diversos após a toma de fármaco. Acho que sim, houve um caso diverso. Eu queria saber qual foi o desfecho do caso e qual foi mais ou menos a medida tomada para evitar os próximos, neste caso, para que mais ou menos evitasse isso. E também queria abordar um bocadinho sobre as situações de risco, como a última pessoa que fez algumas questões aqui, falou as questões ambientais. Eu gostei das intervenções que são feitas ao nível do vetor e depois também aos pacientes que, neste caso, para prevenir que tenham, neste caso, a malária. Mas a questão é, na parte ambiental, o que se faz e se existe algum programa dentro do distrito, por exemplo, para a parte neste caso, das latas, dos charcos, tudo isto que possa contribuir e que possa construir fator de risco para a transmissão da malária. E também queria, mais ou menos, realçar um ponto da coleta dos dados. Os dados apresentados aqui são muito, muito bons, mas queria saber se houve envolvimento de jovens locais, porque isso, de certa forma, de confiança, neste caso, para as pessoas que vivem lá, que possam se abrir com as pessoas que se conhecem, cuidaram, que são filhos dele, que foram à escola. Seria importante se houve isso, e se não for, também mais uma observação e também uma sugestão por fazer. E houve apenas uma curiosidade, a última coisa é mesmo curiosidade, quanto ao fármaco tomado pelas comunidades, se, como sabemos, nenhum fármaco é 100% efetivo, pode ser que haja alguma forma de a pessoa contrair mesmo assim a malária, e se esse fármaco, devido à sua toma, pode oferecer alguma resistência no âmbito do tratamento do paciente. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muitíssimo obrigado, Sra. Mate. Eu peço desculpas aos outros participantes, mas vamos ter que fechar o ciclo de perguntas. Vamos dar a oportunidade aos oradores para responderem a essas perguntas. Eu gostaria que responderem, se for possível, o Dr. Pedro Aide também abordar a primeira questão que o Dr. Pedrinho colocou, que ele parcialmente respondeu, que era a questão da eventual pilotagem deste tipo de abordagem em zonas de transmissão mais alta. Mas dou a palavra, se calhar, não sei quem quer começar, entre o Dr. Pedro Aide e a doutora Kátia, que eu penso que a maior parte das perguntas foram dirigidas a eles, mas
Há outras também dirigidas a outros intervenientes, nomeadamente o envolvimento de jovens locais. Eu penso que o próprio diretor distrital pode responder. E acho que podem começar, então. Sim, obrigado. Obrigado, Dr. Saúde, e obrigado pelas questões apresentadas. O Dr. Frederico Brito questionou se tomamos em consideração fatores ambientais nas análises que nós aqui fizemos. Sim, a verdade é que sim. As análises finais, especialmente a componente de modelagem, tomou em consideração vários cofatores, incluindo fatores ambientais, a quantidade de pulverização que ocorre em Magude, incluiu uma componente de entomologia, portanto, os padrões de resistência aos inseticidas usados, por exemplo, para as pulverizações, o comportamento dos mosquitos, todas essas variáveis, há uma série de covariáveis que foram incluídas no modelo que fez a análise da avaliação do impacto no final. Em relação às pessoas que eventualmente estavam positivas ao final da terceira ronda, o Dr. Frederico Brito perguntava se o que se fez e se essa população havia sido caracterizada. Em princípio, não necessariamente. Ao final da terceira ronda, da última ronda da pulverização, naturalmente que havia uma parte da população que continuava positiva. Aquelas que foram positivas identificadas durante os inquéritos de avaliação tiveram um tratamento adequado para a malária, mas, como deve imaginar, estes inquéritos não abrangiram a 100% da população, foi numa subamostra da população, mas todos aqueles que foram positivos receberam tratamento. E, naturalmente, passava sempre a mensagem a qualquer pessoa residente em Magude que tivesse qualquer sinal ou sintoma de malária, que se dirigisse imediatamente aos serviços distritais de saúde para ter o seu próprio diagnóstico e tratamento adequado. Em relação à questão das crianças menores de 6 meses e se houve alguma intervenção específica para este grupo, a resposta é que não houve uma intervenção especificamente dirigida às crianças menores de 6 meses. Pode ser um achado, sim, contrafatual ou colateral, como mencionou, mas sabemos, falava-me em relação à questão das crianças menores de 6 meses, não houve nenhuma atividade especificamente dirigida ou orientada a este grupo, foi um achado interessante, mas também sabemos que normalmente as crianças costumam ser melhor protegidas do modo geral pelas mães, pelo uso de redes mosquiteiras e outras ferramentas. Então, é um achado que foi interessante e que também pode significar, eventualmente, da proteção adquirida ao longo da comunidade. E este sendo um grupo muito protegido, acaba sendo um dos mais privilegiados. Em relação ao uso intensivo de várias intervenções, como eu disse, nós avaliamos um pacote de intervenções e, pelo desenho do estudo, não podemos separar, portanto, o efeito de uma intervenção sobre a outra, mas sim fizemos uma avaliação de um pacote de intervenções per si. Portanto, pelo desenho do estudo, não podemos oferir o impacto, por exemplo, da pulverização, ao invés do impacto da campanha de administração massiva de tratamento. Em relação ao senhor Jacinto Mati, que questionava em relação ao caso severo e como eventualmente evitar no futuro, realmente, infelizmente, nós tivemos um caso grave que acabou sendo o fatal de um participante que, tendo sido administrado de hidroartemisina piperaquina, acabou, durante o seguimento, perdendo a vida, e no final, este caso foi avaliado por consultores e parceiros independentes que fizeram a investigação, incluindo o pessoal da OMS, chegou-se à conclusão que, eventualmente, este caso poderia ter sido relacionado com a toma da medicação. O que nós sabemos da revisão posteriormente feita,
há sempre um risco, apesar de ser um risco muito baixo, e aqui estamos a falar de riscos ao redor de 1 por cada 100 mil casos de situações desse tipo que podem ocorrer. Situações, como evitar situações, foi basicamente assegurar que o tratamento e a medicação é tomada tal e qual recomendada pelos fabricantes, portanto, e pelas autoridades de saúde. Portanto, não ultrapassar a dose, tomar em jejum, etc. São fatores que podem amenizar eventuais eventos adversos relacionados com a própria toma da medicação. Em relação a outras atividades de controle ambiental para o vetor, não foram parte integrante deste projeto, mas sim fizeram parte das campanhas de sensibilização e de informação que se sempre aconselhou às comunidades e às pessoas para que pudessem eliminar os charcos em volta das casas e não deixassem criadores de mosquitos, apesar de nós não termos avaliado esta componente per si, mas fazia parte, portanto, das campanhas gerais de sensibilização para a prevenção contra a malária. Vou deixar ao senhor diretor distrital de Magude para falar em relação ao envolvimento dos jovens, mas antes disso só vou responder em relação à questão da potencial resistência ao fármaco que nós usamos para esta campanha. É verdade que sempre que se usa um fármaco em larga escala, há um potencial de desenvolvimento de resistência em relação a este mesmo fármaco, mas felizmente para este fármaco, e esta é uma das avaliações que nós fizemos, não foi encontrado ainda nenhum caso de resistência a este fármaco. E há um estudo paralelo que nós não apresentamos aqui, que demonstra claramente que não houve indicação de resistência a este fármaco. Agora, uma pergunta que o Dr. Candrinho colocou, um comentário e pergunta que naturalmente colocou, nós vamos passar daqui a pouco tempo, naturalmente, em conjunto com o programa da malária, a pilotar uma administração massiva de tratamento em Cabo Delgado no âmbito da emergência que existe em Cabo Delgado, de modo a evitar que as pessoas padeçam de malária e sobrecarreguem o sistema de saúde, principalmente nesta altura que também, para além da malária, temos o Covid, e a ideia vai ser administrar este mesmo fármaco que nós usamos em Magude, em 2 distritos de alta transmissão em Cabo Delgado, e, naturalmente, durante 3 rondas consecutivas, e esperamos ter um impacto também significativo, pelo menos na prevenção da malária, ou de modo a evitar que grande parte desta população, que a maioria é deslocada, possa ter malária, especialmente nesta altura, portanto, na altura do final do ano, quando começa a época das chuvas, e que normalmente os casos de malária começam a subir. Vai ser uma oportunidade, sim, para avaliar este tipo de intervenção num contexto de muito alta transmissão. A província de Cabo Delgado é das províncias com maior peso de malária em Moçambique e, portanto, será uma oportunidade única para podermos avaliar qual poderá ser o impacto desta intervenção em Cabo Delgado. Contamos trabalhar também com as autoridades locais de Cabo Delgado nestas intervenções e com o programa, claro, o Programa Nacional de Controle da Malária. E vamos usar, claro, toda a experiência e sabedoria que unimos até hoje para fazer de forma diferente e eficaz esta intervenção em Cabo Delgado. Vou deixar, sim, agora a palavra ao senhor diretor distrital de Magude para a outra questão em relação ao envolvimento dos trabalhadores. Sim, obrigado, Dr. Pedro. Penso que a senhora Milagre Machei pode falar. Mais uma vez, boa tarde. Eu penso que esta questão já foi esclarecida anteriormente. Sim, houve envolvimento de jovens locais, precisamente por isso, nas memórias do MDA, temos ali a supervisão do
senhor administrador, as instalações do sismo, onde teve grandes interações com os participantes deste processo. Se calhar recordar que neste processo, na altura do pico, tínhamos acima de 450 jovens e a maioritariamente era do distrito de Magude. E não Magude, jovens de Magude estiveram de forma ativa e colheram muitas experiências neste projeto. Muito obrigado. Sim, doutor Souto ficou com o sistema congelado, mas já está aqui e poderá falar através do meu computador. Sim. Muito obrigado. Márcio, podes... Ok. Muito obrigado. O meu computador ficou congelado, não me permite fazer nada. Então, eu consegui ouvir, mas não consegui acionar o microfone. Então, nós chegamos ao fim deste webinar. Quero agradecer de novo a todos os oradores pelas excelentes apresentações. Quero agradecer aos participantes, portanto, que acorreram, de facto, em massa, que conseguiram conectar-se do princípio ao fim. Em massa, isso mostra também o interesse que há para este grande problema de saúde pública, que é a malária. Agradecer também ao Dr. Candrinho, portanto, que apesar da sua agenda carregada, conseguiu reservar tempo para participar como orador neste webinar. Quero participar a Dr. Leonardo Simão, a todos os outros participantes, portanto, que se mostraram, que se fizeram presentes a este evento, e contamos a organizar sessões semelhantes no futuro. Portanto, muito obrigado e bom resto de tarde.